Meu nome é Daiuri Prioliane de Oliveira. Eu nasci no dia 14 de agosto de 1990, em Mauá, São Paulo. A minha família é bem bagunçada, né? O meu avô materno, ele é dos Estados Unidos. Ele veio para cá num navio, que ele era marinheiro. E aí casou com a minha avó no papel, tudo certinho, lá em Santos. E depois ele foi embora. Minha mãe nunca mais viu ele, desde os 5 anos de idade dela. Aí ela foi perdida no jogo de pôquer, morou com os avós adotivos dela, né? Que ela nem sabia que eram adotivos. Quando ela tinha 8 anos, ela descobriu que ela era adotada, foi morar na rua de Santos. Nossa, é muito maluca a história da vida da minha mãe. Do meu pai já é já é um pouco mais normal, né? A família do meu pai é da Bahia, de Salvador. Tanto meu avô paterno quanto materno são de lá. Vieram para São Paulo quando meu pai ainda era bem pequenininho. E desde então estão aqui, né? Meus avós já faleceram, todos eles, não tenho mais nenhum avô. Tenho 4 irmãos: o Robson, o Wesley, a Nelise e a Átila. Era para ser mais, né? Mas do primeiro casamento da minha mãe, o primeiro filho dela faleceu com que eles diziam que era demência, né? Ele tinha. Hoje em dia ele seria diagnosticado com autismo severo, certeza. Mas naquela época, né, 50 anos, era difícil o diagnóstico, então falavam que ele era demente mental e deram uma superdosagem de uma medicação errada para ele e ele morreu com 3 anos de idade. O primeiro casamento do meu pai, os 4 filhos dele nasceram com a espinha bífida e não sobreviveram, porque também, né, 50 anos atrás era bem difícil o tratamento, né? O Robson, eu conheci ele já quando eu tinha 18 anos, né, que ele é de uma outra história da minha mãe, que é bem complicada, né? Então eu fui conhecer esse meu irmão mais velho quando eu já estava com 18 anos de idade, então a gente não tinha muito contato. Agora os outros, que são do mesmo pai, a mesma mãe, a gente brincava de esconde-esconde, pega-pega, amarelinha, a gente vivia na rua. Nós éramos crianças de rua mesmo. Eu era uma criança muito tímida, eu não falava muito, tanto que o pessoal eu sofri muito bullying, né? Então até os meus 12 anos de idade eu não falava com ninguém na escola. E aí foi onde eu parei de estudar. Eu parei de estudar na 6ª série por causa do bullying, por causa de tudo. Eu não queria mais ir. E aí eu não fui mais para a escola. Depois eu voltei, fiz supletivo, me formei, mas tudo depois no EJA. Porque quando eu comecei a ter um pouco mais de socialização, né? Eu comecei a me socializar melhor com as pessoas, porque até então eu não conseguia. Não conseguia subir em palco, eu não conseguia falar com ninguém, era bem difícil. Se ia falar assim para mim, tem que fazer uma apresentação, eu já entrava na sala de aula, já travava. Eu não gostava de ir para a escola. Eu chegava na porta da escola, via já aquele monte de gente, eu já não queria entrar. Mas aí depois, eu não sei o que aconteceu. Deu start na vida mesmo, na adolescência, que eu comecei a falar com todo mundo, eu destravei, do nada. Mas eu não conseguia, na minha infância era bem difícil. Eu não tinha amigos, assim, na infância, só os meus irmãos. E aí os amigos deles, mas eu não falava com os amigos deles, eu falava só com os meus irmãos. Aí depois que eu comecei a desenvolver um pouco mais de socialização e ter mais amigos, meus mesmo, porque eu não tinha. Quando eu era bem pequenininha, eu falava que eu queria ser veterinária, que eu queria trabalhar com tartarugas marinhas. Aí eu falava depois que eu queria ser advogada, eu queria ser um monte de coisa. Queria ser bruxa, sair voando por aí com a vassoura. Criança é assim, né? Eu queria ser tudo. Foi uma decisão minha e também por conta de uma palavra mal colocada de um ex-namorado. Ele falou que se ele me largasse eu não seria ninguém na vida e eu ia voltar a trabalhar em balcão de padaria, que era esse meu destino. Aí aquilo para mim foi um tapa que eu acordei e falei, não, eu preciso voltar a estudar, preciso me formar, eu preciso provar para ele, para todo mundo que eu sou capaz de ser alguém melhor do que ele pensa. Não que uma pessoa que trabalha no balcão de padaria não seja melhor do que alguém, porque eu trabalhei muito tempo assim. Só que o salário é diferente, as condições sociais são outras, né? A gente sabe a realidade de quem vive e trabalha em comércio e a realidade de uma pessoa que vive e trabalha em escritório. O salário é totalmente diferente. E o estado de vida também, né? Porque você trabalha geralmente em padarias, você trabalha de segunda a segunda, folga um domingo no mês, é bem diferente. E aí eu falei, não, vou provar para ele que eu sou capaz de ser uma pessoa melhor do que ele pensa que eu poderia ser. Eu me formei em ciências biológicas e aí eu consegui realizar uma parte do meu sonho, que foi trabalhar com tartarugas marinhas. Eu comecei para várias ONGs, né? Trabalhei no Greenpeace, trabalhei na Sea Shepherd, trabalhei no WWF, fui voluntária, fui ativista ambiental, ainda sou, né, ativista ambiental. Mas hoje em dia a minha relação com o ativismo ambiental é um pouco menor do que era antes, né, do Jorge nascer. Aí eu conheci o Victor, que é o pai do Jorge. Nós tivemos um affair
rápido e depois a gente não se falou mais, porque eu brigava muito com ele, a gente se estranhava muito, sabe? E aí na pandemia, em 2020 mesmo, aí a gente começamos a conversar novamente, e numa lanchonete de um posto de gasolina, a gente decidiu ter o Jorge. Foi assim, bem no meio da pandemia. E foi na amizade. A gente falou assim, vamos ter um filho na amizade? Né? Porque tá aí a pandemia, a gente precisa deixar um legado, né? Uma pegada. A minha mãe sempre falou para mim que um filho é o que é a sua herança maior, é o seu filho. Então, quando você se for, o único que vai se lembrar de você é seu filho. Então, o que você fez na vida? O que você deixou na vida? E isso pegou muito na minha cabeça, sabe? E a minha mãe falava muito pra mim que eu quero ter um filho seu, eu quero ter um filho seu. E eu nunca tinha dado o neto dela. Eu falava, não vou te dar meu neto, não vou dar. E aí um dia ela falou assim, eu só vou embora no dia que você me der um neto. Aí eu falei, então você nunca vai embora. Porque eu não vou te dar um neto, que eu tava naquela ativismo ambiental ainda, falando, não quero saber de colocar uma criança no mundo, com o mundo do jeito que tá, né, totalmente destruído, não vou pôr. Aí depois, na pandemia, eu falei assim, quer saber, eu vou dar um filho pra minha mãe, eu vou dar um neto pra ela. Aí eu conversei com o Victor e a gente falou, vamos ter um filho na amizade. Só que não foi amizade, né? Nós moramos juntos, estamos juntos aí até agora, junto com o Jorge, né? Que foi muito bom até, inclusive. E ele é meu parceiraço. Ele é meu marido, meu namorado, meu amante, meu melhor amigo, meu parceiro. E o Jorge aproximou muito mais a gente ainda, né? A gente vê que tem muitas mães que são abandonadas pelo parceiro. E com o Jorge não, foi diferente, ele aproximou muito a gente. E a relação do Jorge, ainda em questão com a minha mãe, tem esse vínculo de que eu queria ter dado um neto dela. E o mais engraçado foi que quando o Jorge nasceu, minha mãe ficou lá na porta do hospital esperando até ele nascer. E foram mais de 20 horas, eu tentando um trabalho de parto sem sucesso, não foi um parto normal, que era o que eu queria, né? Eu queria ter tido um parto normal. Só que, infelizmente, o destino olhou para mim e falou assim, não vai ser do jeito que você quer. Seu filho não vai nascer no parto normal, vai nascer com sofrimento, você vai sofrer violência obstétrica, que eu sofri muita violência obstétrica. E aconteceu que o Jorge só nasceu de parto cesárea porque a gente teve que brigar no hospital, pedi para o Victor ligar para alguém, falei, pelo amor de Deus, liga para alguém porque eu vou morrer. Eu estava sentindo que eu ia morrer mesmo. Como a gente já queria engravidar, como eu já estava já tudo programado, nós tivemos relação em julho. No dia 23 de julho, eu olhei pro Victor dentro do carro e falei, tô grávida. Aí ele, como você tá grávida? Eu falei assim, eu fiz as contas, né? Eu sou bióloga, então a gente fez a relação tal dia, até o espermatozoide chegar no óvulo, até fecundar no útero, dá tanto, então eu tô grávida, acabei de engravidar. Ele falou assim, você tá ficando maluca. Eu falei, não, então espera. A minha menstruação tinha que descer no dia 14 de agosto, que é o dia do meu aniversário. Aí no dia 15 já não tinha descido, eu falei, vamos fazer o teste que eu tô grávida. Dito e feito, nós fizemos o teste no dia 15 de agosto de 2020 e vimos lá que eu estava grávida. Então, dali a gente já começou a tomar medicação, ácido fólico, tudo certinho, todo pré-natal certo, fizemos os ultrassons. Só que os ultrassons que a gente fez foi tudo pelo SUS, porque eu sou uma pessoa ativista do SUS, né? Então, como eu defendo o SUS e defendo a causa do SUS, eu faço tudo pelo SUS. Então, no SUS eles não fazem o morfológico. Então, eu fiz o ultrassom convencional, 3 ultrassons que nós fizemos, foi o convencional, nenhum acusou nada. Nos exames também sanguíneo, nada, não acusaram nada. Então, seguimos. Eu falei assim, tá tudo bem, né? E na minha cabeça já estava tudo programado. Eu quero ter um parto normal, quero passar por toda aquela beleza, né, que a mulher tem, né, que a mulher imagina aquela beleza do nascimento, do parto. Então, fui até para um hospital que falaram para mim que era um hospital referência para parto humanizado. Cheguei lá, fiquei durante várias horas tentando ter o parto normal, mas não deu certo, né? Eu, naquela bola, sentada, ia pro banho, fiz caminhada. Aí, quando a obstetra viu que o tampão já tinha saído, mas não tinha dilatação, falou, vamos ter que induzir. Quando estourou a bolsa, ela viu que tinha micônio, ela disse que é quando a criança faz cocô dentro da bolsa. Mas aí já começou a violência obstétrica dali, e o erro médico dali. Porque quando você vê que tem micônio, você já manda a mãe direto para o cesárea, né? Não vai ficar esperando, não, ficaram esperando. Fiquei mais de 16 horas esperando, tentando parto induzido, com soro, e não tinha dilatação. Aí quando eu falei pro Victor, pelo amor de Deus, liga para alguém, liga para prefeito, vereador, senador, liga pro presidente, mas alguém tem que me ajudar. Aí ele ligou pro Pedrinho Botaro, e ele ajudou muito a gente, ligou pro secretário da saúde, pediu para ver o que estava acontecendo,
Quando ligaram lá para o hospital, foi onde fizeram o cardiotoque e viram que o Jorge estava em sofrimento. Então aí que foram para cesárea, quando viram que o Jorge estava em sofrimento e que eu também estava em sofrimento, porque a minha pressão subiu, me deu eclâmpsia. Aí fizeram a cesárea. Quando o Jorge nasceu, quando tiraram ele de dentro de mim, continuou a sucessão de erros. Porque ele estava lá com a coluna aberta, o sistema nervoso exposto por conta da mielomeningocele, o pé torto. O Victor já passou mal, quase desmaiou, porque ele viu a criança saindo de dentro de mim daquela forma. A anestesista olhou para mim e falou: "Você sabia que seu filho tem um tumor?" Nossa, na hora, minha cabeça, meu filho vai ter que fazer quimioterapia, radioterapia, ele acabou de nascer, meu filho vai morrer, ele mal saiu de dentro de mim, como assim? Sabe, eu fiquei desesperada. Aí dali tudo piorou, porque a minha pressão subiu mais ainda, a minha temperatura corporal perdeu, eu tive que ficar mais de 6 horas em recuperação pós-parto para subir para o quarto. Foi bem difícil, foi um parto traumático, bem traumático. Que aí depois que o obstetra veio, o pediatra, conversaram comigo, falaram que não era um tumor, que era mielomeningocele, que é uma má formação congênita. Mas até eles virem falar comigo, me acalmarem, minha cabeça estava em outro patamar, estava em outro nível, estava pensando em outras coisas, em outros tratamentos. Eu esperava porque durante muitos anos da minha vida eu sonhava que eu ia ter uma criança com deficiência. Tanto que o Victor não deixa eu mentir, que eu falei com ele quando eu estava grávida ainda. Eu falei, eu acho que a criança vai nascer com alguma deficiência. E eu conversava com o Jorge na minha barriga, eu falava, filho, eu sei que você vai nascer diferente, mas o seu nascimento vai mostrar para as pessoas que o que muda mesmo é o amor que a gente tem. Não é o que as pessoas pensam ao redor. E eu fui muito julgada quando o Jorge nasceu. Falaram que é porque eu não me alimentava direito, porque eu sou vegetariana, então a falta de carne fez com que ele nascesse daquele jeito. Falaram até que eu me drogava, falaram que eu bebia, falaram um monte de coisa assim que não tem cabimento falar para uma pessoa, é um monte de julgamento, né? Mas quando ele nasceu, que eu tive o diagnóstico, eu fiquei tranquila porque eu já esperava. Que uma vez eu falei para minha mãe que, inclusive, num sonho, era uma menina que tinha síndrome de Down no meu sonho. E eu falava isso para minha mãe, falei, mãe, eu acho que eu vou ter um filho ou com síndrome de Down ou com alguma outra deficiência, porque eu sonho muito com essa menina. E era uma menina no meu sonho que me perseguia. Todos os sonhos que eu tinha era uma menina com síndrome de Down. Aí nasceu o Jorge, um menino com mielomeningocele. Mas todo mundo fala que ele é menina. Todo lugar que eu levo ele, olham para ele e falam assim, nossa, qual que é o nome dela? Eu falo, não, é ele, é o Jorge. Não teve uma organização, sabe? Não teve um direcionamento. O médico simplesmente chegou e falou, seu filho tem mielomeningocele, ponto. Não vem uma cartilha, sabe? Ninguém fala assim, olha, você agora vai ter que procurar ortopedista, vai ter que procurar neuro, vai ter que procurar fono, vai ter que procurar esses especialistas. Não, ninguém fala nada, é absolutamente às cegas. Te entrega a criança, fala que o diagnóstico é mielomeningocele, que ele vai fazer a primeira correção e acabou. Ninguém fala mais nada. Tanto que depois que ele teve a alta dele do hospital, depois de 22 dias a gente no hospital, na UTI, com ele, que aí foi onde falaram, ele vai ter que fazer físio, vai ter que procurar fisiatra, que não tem, em Mauá, não tem na rede do SUS de Mauá. E ele ainda não tem fisiatra. Ele vai fazer 3 anos e eu ainda não consegui uma consulta com fisiatra para ele, porque é difícil você encontrar no SUS esse especialista. Tem aqui em São Paulo, mas lá em Mauá não tem, no ABC não tem. Então, ele ainda não conseguiu passar por um fisiatra. Ele faz fisioterapia, faz acompanhamento com ortopedista, com urologista, porque ele também tem bexiga e intestino neurogênico. Ele passa pelo neurocirurgião uma vez por ano, porque ainda tem o risco de desenvolver hidrocefalia. Ele passa por o neuropediatra também a cada 3 meses. Porque além da mielomeningocele, quando foi em agosto do ano passado, em agosto de 2023, ele foi diagnosticado com autismo também. Então, aí foi onde veio, como o Victor, ele trabalha na secretaria, ele convive com as pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista, ele conseguia já analisar alguns detalhes. E ele falava para mim, ele falava assim, amor, eu acho que o Jorge, ele é autista. Eu falava, não, mas por que você está falando isso? Ele repara, ele tem uns movimentos estereotipados, ele ficava assim, se balançando. Como ele não anda, mas ele engatinha, ele ficava engatinhando, rodando, né? Então, o rodar dele é engatinhando, ele ia engatinhando, rodando. Ele tem um hiperfoco muito grande em carrinho, então ele pegava muitos carros e ficava enfileirando eles, assim, ó, como se estivesse numa garagem. O atraso da fala, né? Que eu pensei que era porque ele tinha a língua presa, mas não, é por conta do TEA. Então, foram vários traços, né, que nós fomos observando
A seletividade alimentar foi outro ponto. Então, nós fomos analisando tudo isso e juntando, né? Aí ele ficou 1 ano fazendo a investigação, porque é difícil você ter um diagnóstico precoce, né? E você diagnosticar uma criança antes da primeira poda neural, que é nos 2 anos de idade, é muito difícil. Quem percebeu também depois foi o próprio físio dele. A fisioterapeuta dele falou, olha, eu acho que ele precisa fazer terapia ocupacional. Aí ele começou a fazer a terapia ocupacional. E aí o terapeuta dele falou, eu acho que ele é autista também. Ele também achou, por conta das características e das crises, né, que as crises sensoriais do Jorge são crises sensoriais que pegam muito. Então ele não gosta de blusa de frio, ele não gosta de roupa de frio, ele não gosta de nada assim, que gruda no corpo dele. Banho tem que ser um pouco mais gelado do que quente. Comida, se não for aquela que ele quer comer, ele joga tudo no chão e começa a entrar assim, em crise de ficar fazendo assim, fechando o olho. Não pode ligar liquidificador, batedeira, furadeira perto dele, que ele tampa o ouvido, ele grita, ele chora. Então, quando o Jorge nasceu, o primeiro diagnóstico da mielomeningocele, a probabilidade de ser cadeirante é grande, então a gente já começou, desde que ele nasceu, a pesquisar. A gente já criou o primeiro Instagram do Jorge assim que ele nasceu. Ele nasceu, fizemos o Instagram do Jorge, Jorge Vincer Mielo. E dali a gente já começou a pegar contato com várias mães que teve o mesmo diagnóstico. Conheci uma mãe do Paraná, que as 2 filhas dela fizeram reposição com células tronco, lá no Paraguai, porque aqui no Brasil é proibido fazer. Mas é uma saída também muito legal, achei um tratamento bacana, né? Não é 100% assertivo, tem lá os seus prós e contras, né? Mas conheci pessoas que levaram os filhos para fazer o tratamento no Hospital Sara, porque dizem que é referência para mielomeningocele, que inclusive eu quero levar o Jorge lá também para ele fazer uma avaliação lá em Brasília. Mas isso a gente está tentando alinhar ainda com o tempo para poder levar. Nós fazemos esse planejamento, né? Não é que seja preciso, até porque muitas famílias não conseguem fazer um planejamento. A gente mesmo não consegue fazer um planejamento 100% por conta do dia a dia, né, da rotina. Mas a gente pelo menos tenta. Que nem o Jorge, eu faço lá comida para ele, coloco arroz, feijão, carne, salada. Coloco na frente dele, porque a gente tenta, é tentativa e erro. Ele olha, não quer. Eu ofereço, ele come uns grãozinhos. Quando eu percebo que realmente não dá, aí eu vou para outra saída. Eu bato tudo, porque ele gosta de caldo ou de sopa, que é o que ele realmente gosta de comer, ele come. Eu tenho vários planos ali de saída para tentar ajudar ele no que ele está precisando naquele momento. E aí eu vou tentando adaptar o dia a dia dele de acordo com o que eu vejo como ele está no dia. Foi muito importante. E tem sido ainda, né? Uma troca muito bacana com as outras mães, as outras famílias, né? E aí a gente percebe como que a realidade é muito diferente de uma família para outra, muito diferente. E a realidade de uma família rica, vivida no autismo, é diferente do autismo vivido por uma família pobre. É muito diferente. Não tem como comparar, sabe? E a gente passa por isso todos os dias. A gente vê que falta terapia, a gente não tem no SUS. Falta um monte de médico que não tem também. Hoje em dia, até a questão de convênio, né, de quem tem mais condição, também já está um pouco difícil. Mas ainda assim, essas pessoas conseguem realocar e pagar uma terapia fora do convênio. Quem não tem, que fica à mercê daquele convênio que é pago pela firma que a pessoa trabalha, ela não vai conseguir. E se for para o SUS, ainda é pior ainda, porque a fila é grande, tem mães que estão na fila há mais de 2 anos esperando pela consulta com 1 euro e não consegue passar. Então, a realidade é gritante de uma família para outra. Precisa ter políticas públicas para ontem, sabe, voltada para pessoas com deficiência. Porque quando o Jorge nasceu, é onde virou a chave do ativismo, porque eu sempre fui ativista ambiental. Aí eu voltei para a chave do ativismo da pessoa com deficiência, porque eu vi a necessidade que o Jorge vai precisar. Eu quero que ele tenha um futuro onde ele possa ter autonomia de fazer as coisas sozinho, sem depender de mim. Teve gente que até me criticou no começo, falando, mas o Jorge mal nasceu, você já está correndo atrás de políticas públicas para isso? Eu falei, porque eu quero que quando ele tiver 16 anos, eu quero que ele saia sozinho com os amigos dele, sem eu precisar estar brigando, por exemplo, na estação de trem, porque não tem uma rampa de acesso. Que essa é a realidade que a gente vive em Mauá. A estação de trem de Mauá não tem rampa de acesso, não tem elevador. Quando chega um cadeirante ou pessoa com mobilidade reduzida, tem que pedir para um segurança, ou pede para o segurança ajudar a atravessar, ou o que sempre houve é, olha, você vai ter que ir para outra estação para você poder mudar para a plataforma que você quer. E aí muda totalmente a rotina da pessoa. Às vezes a família está atrasada, precisa levar para alguma consulta com urgência, aí vai ter que ir para outra estação para poder ir para o trilho certo que vai vir para São Paulo. É a construção do futuro que me move. Porque eu quero que o Jorge tenha um futuro melhor em todos os quesitos.
tanto na parte ambiental, né, que vem o meu ativismo ambiental já lá de trás, tanto em todas as outras estruturas, arquitetônica, como comunicacional. Eu quero que ele tenha acessibilidade e inclusão para ele em todos os lugares. Hoje a gente começa agora, para que ele, quando tiver 16 anos, 15, 16, ele já tenha a autonomia dele para poder sair sozinho. E aí onde a gente bateu também em outra realidade, a invisibilidade das famílias atípicas. As mães atípicas, elas são totalmente invisíveis na sociedade. Totalmente. Ninguém vai lá na casa de uma mãe que tem uma criança com deficiência perguntar se ela está bem, se o filho dela está precisando de alguma coisa. Ninguém chama mais para sair. Eu mesmo, depois que o Jorge nasceu, nunca mais eu recebi um convite dos amigos meus para sair para tomar uma cerveja, ou para sair para bater um papo, ou para sair para uma roda de samba, sabe? Ninguém nunca mais me convidou para nada. E eu fiquei totalmente invisível. Se hoje alguém me liga no meu celular, eu sei que é cobrança, porque ninguém me liga. Eu sei, ninguém me liga, juro, ninguém. A não ser o Victor, né, que liga, manda mensagem todos os dias. Ou outras mães, quem liga também são outras mães que passam pela mesma realidade. Então é onde a gente olha e fala assim, poxa, se eu não ligar para aquela mãe, ela também vai estar lá sozinha na escuridão e ninguém vai lá tentar resgatar aquela mãe, sabe? E a gente vê muito isso no dia a dia. E a maioria são sozinhas, não tem mais ninguém, porque entrou a pessoa com deficiência pela porta, o pai sai pela janela. A maioria dos pais, olha, vão tudo embora. E os que ficam, a maioria que fica, não acompanha em nada. Não acompanha na rotina terapêutica, não acompanha em médico, não acompanha em absolutamente nada. Não querem nem saber como que está sendo a rotina do filho. E é muito importante que os pais participem. Muito. Para a própria mulher, né? Que a gente já leva toda aquela bagagem da culpa que a sociedade coloca na gente. Porque quando a gente tem um filho com deficiência, eles culpam a gente por tudo. Assim que o Jorge nasceu, eu me senti culpada assim, também. Impressionante. Falei, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu não deveria ter tomado aquela medicação? Será que eu não deveria ter comido aquilo? Será que eu deveria ter realmente comido carne? Sabe? Então, assim, eu comecei a me culpar muito por várias coisas. Eu convivo com a culpa. Sabe, eu convivo todos os dias olhando para o Jorge e falando, será que eu fiz alguma coisa de errado? É difícil, porque não sou só eu, acho que todas as mães pensam a mesma coisa. Eu acho que até mãe típica mesmo, sabe? Mãe que a criança não tem deficiência, se sente assim todos os dias. Sabe, se o filho vai mal na escola, a mãe se sente culpada. Se o filho sofre bullying, a mãe se sente culpada. Eu acho que acompanha a mãe a culpa, sabe? De tudo. Então, por mais que às vezes não aparenta, né? A gente sempre vai levar a culpa. E a gente aprende a conviver com ela. Eu sigo uma doutrina religiosa muito, assim, espiritual mesmo, sabe? Eu sei que eu acredito em reencarnações, eu acredito em muitas coisas, assim, que muitas outras pessoas não acreditam, mas aí vai de cada um, né? E eu sei que se o Jorge nasceu com deficiência, foi porque ele escolheu nascer com deficiência. Eu sei que eu escolhi também que ele viesse para minha família com deficiência. Eu sei que isso são coisas que nós trouxemos de outras vidas e que a gente vai se resolver. Eu sei que a culpa não é minha, mas o saber, na razão eu sei, a culpa não é minha, mas na emoção, tá ali no cantinho, armazenada. E é difícil lidar com ela, quando ela bate. Como da Yuri sem ser mãe, o meu sonho sempre foi né? Sempre foi fazer pesquisa, ativismo. E quando o Jorge nasceu, isso ficou um pouquinho de lado. Mas eu não vou deixar esses sonhos morrerem, um dia eu vou resgatar. No dia que eu for resgatar, quando o Jorge tiver um pouco mais de autonomia. Então, enquanto ele é dependente de mim, enquanto ele não puder falar, eu vou ser a fala dele. Quando ele for um pouco maior e ele aprender a falar por ele, porque desde pequenininho eu já levo ele para todos os lugares, para ele aprender que ele tem o direito de estar onde ele quiser estar, que ele tem o direito de se fazer presente aonde ele quiser, e eu vou ensinar ele a ser barraqueirinho, ele vai aprender a brigar, a ser brigão pelos direitos dele. Então, quando eu ver que ele aprendeu a falar por si, aí eu não preciso mais falar por ele. Esse é um dos sonhos de mãe, que ele aprenda a falar por ele e que ele aprenda a lutar pelo direito dele quando ele for um pouco maior. O outro sonho de mãe é que ele tenha um futuro acessível para que ele possa andar ali, para que ele possa realmente estar ali. Porque eu não quero que ele fique brigando direto, eu não quero que ele fique sempre se estressando, tendo que se expor ali, sabe? Eu acho que é uma luta cansativa demais para uma pessoa, sabe? Ainda mais uma pessoa com deficiência. E ele, além da deficiência física, ainda tem o autismo, que causa algumas situações um pouco mais difíceis para ele, que a gente não consegue entender.
né? Porque eu acredito que só o autista consegue entender o autista. Então eu tô aqui só para isso, para amparar em tudo que ele for precisar. Então quando ele tiver um pouco maior, eu não quero que ele passe por esses problemas. Então o meu maior sonho de mãe é que ele tenha um futuro realmente acessível e inclusivo para ele. A inclusão é um lugar onde não tenha barreiras para a pessoa, né? Então, por exemplo, a gente chega aqui, tem elevador para a gente subir. Se não tivesse, já não seria inclusivo para uma pessoa com deficiência. A pessoa ia ter que ficar lá embaixo, sabe? Então, ou a inclusão para mim é isso, é um local onde não tenha barreiras nenhuma para que a pessoa com deficiência possa estar ali. Então, não tenha barreira arquitetônica, não tenha barreira comunicacional, não tenha nenhum tipo de barreira para que a pessoa possa estar ali. E quando a gente fala em barreira comunicacional, está tudo inserido ali. O bullying que a pessoa pratica com a pessoa com deficiência, o capacitismo, né? Porque quando a gente fala de bullying com pessoas com deficiência, na verdade está inserido o capacitismo, que é crime. Então, eu acho que um local onde a pessoa se sinta bem, ela chegue e saia da mesma forma que ela chegou, naquela mesma vibração energética, tá bom. Então, ali realmente é um espaço inclusivo. Quando eu analiso a linha do tempo de 50 anos para agora, relacionado à pessoa com deficiência, a gente teve uma grande diferença, né? Só que é uma grande diferença em níveis médicos. Eu acho que a medicina avançou, mas a humanidade não. A medicina em si, sim. Então, hoje em dia é muito mais fácil você ter um diagnóstico, hoje em dia é mais fácil você ter o tratamento, hoje em dia você consegue ter acesso a uma cadeira de roda com mais facilidade, até mesmo as elétricas, né? Então, hoje em dia, essa parte arquitetônica de cadeira de rodas ou de medicina hospitalar, tudo que é voltado ao hospital em si, eu acredito que deu uma boa evoluída. Agora, na parte humana, né, da população, da sociedade em si, nós não evoluímos. Nós continuamos no mesmo patamar ali. Porque a gente vê isso andando nas ruas, as ruas todas esburacadas, o nível de calçada é diferente de um para o outro e nada muda. A pessoa cadeirante, quando anda aqui na cidade de São Paulo, em qualquer outro lugar, tem que ficar andando na rua, disputando espaço com os carros, porque as calçadas não foi feito pensado para a pessoa cadeirante ou para a pessoa com mobilidade reduzida. Sabe, é difícil. Até a comunicação, você vê que a pessoa olha, hoje em dia eu tô com o Jorge na cadeira de roda na fila do mercado, nossa, coitado, o que ele tem? Sabe, ou o seu filho vai melhorar do probleminha que ele nasceu? São coisas assim que não mudaram. Eu acho que a tecnologia, sabe, as redes sociais, a tecnologia fez com que as pessoas tivessem mais informações sobre até o próprio direito dela, e ela começou a sair mais. Porque as famílias tinham medo, tinham receio, deixava a pessoa em casa, não saía, não tinha também lugar para levar a pessoa, né? Então a pessoa era condicionada à terapia. Só ia para terapia e voltava para casa, ia para terapia e voltava para casa. Não tinha espaços para a pessoa. E até mesmo a própria mãe, o próprio pai, às vezes não queria levar por vergonha. E aí, depois das redes sociais, da tecnologia mais avançada, as próprias pessoas começaram a entrar no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. As próprias pessoas com deficiência perceberam que elas são capazes de estar onde elas querem estar, através dessas redes sociais que mostraram, trouxeram mais informações, né? Então, a partir do momento que chega com mais facilidade a informação para as pessoas, tanto a família se sente um pouco mais confortável de deixar a pessoa sair sozinha, quanto a própria pessoa com deficiência se sente mais capacitada, porque ela é capaz de sair sozinha, ela é capaz de ter uma vida, um convívio normal sozinha. Só que são as pessoas que limitam ela, né? Quando a minha mãe falava que ela só ia embora quando eu desse um neto para ela, quando o Jorge nasceu, dia 16 de abril, ela ficou lá esperando, né, tal, aconteceu tudo isso, e ela chorou muito quando ele nasceu e com deficiência, porque ela perdeu o filho dela com deficiência, né? E ela não queria que eu passasse por isso. Então ela ficou muito do meu lado, ela me mandava mensagem todos os dias, queria saber de tudo. E aí um dia ela falou para mim assim, ela falou: agora que você já tem o Jorge, eu já posso ir embora. Eu falei: não, você tá doida? Como você vai embora? Ela: eu vou, mas eu vou esperar ele fazer 1 ano. E por incrível que pareça, o Jorge fez 1 ano no dia 16 de abril, no dia 20 de abril minha mãe foi embora. Simples assim, sabe? Ela escreveu e seguiu o que ela escreveu e foi embora. E aí foi onde eu percebi que a rede de apoio que eu tinha foi embora. Que ela era a minha rede de apoio. E a gente não tem, de fato, essa rede de apoio. Eu percebo que, na maioria das deficiências, não tem, sabe, essa rede de apoio que se tem com as famílias atípicas do autismo, por exemplo.
Eu percebi isso lá na cidade mesmo onde eu moro, lá em Mauá, que não tem grupos voltados para pessoas com deficiência física, por exemplo. Eu ficar brigando sozinha lá na CPTM para ter uma rampa de acesso não vai dar resultado, sabe? E as famílias atípicas que não vivem a deficiência física não têm interesse em lutar por isso, por uma acessibilidade arquitetônica. A luta deles é diferente. Sabe, eu acho que as próprias pessoas com deficiência, independente da deficiência, deveriam todos se unir em prol a uma única situação, a inclusão de fato. Quando eu percebi que existe essa rede de apoio para as famílias atípicas voltada para o autismo ou para a pessoa com deficiência intelectual, foi quando o Jorge teve o segundo diagnóstico, porque até o primeiro, eu que fui indo atrás sozinha. Eu fui indo atrás sozinha, atrás das mães, conversando, porque não tinha. Quando o Jorge recebeu o diagnóstico de autismo, aí eu entrei para alguns grupos, alguns coletivos que são para amparar as mães de crianças autistas recente. Aí eu percebi a diferença, sabe? Mas também são crianças. Aí a gente vai se espelhando em quem? Nas pessoas que já têm um filho adulto. Cada pessoa tem suas características, tem os seus traços únicos. Então, é diferente eu falar do Jorge e a outra pessoa falar de outra pessoa, eles não vão ser extremamente iguais. Então, não tem como ter essa passagem de bastão. O que tem é o espelho da luta em si. Falar, olha, eu quero continuar indo atrás dos direitos do meu filho, igual aquela pessoa fez, ou igual aquela pessoa ainda faz. Depois de um tempo, quando algumas mães vieram conversar comigo, eu comecei a entender isso. Porque até então eu não entendia. Eu entendia mais a questão do ativista ambiental, que vem muito jovem, né, conversar comigo, falar que querem também abraçar a causa do meio ambiente, que querem estar lá abraçado no SOS Amazônia, vamos salvar o planeta. Mas é diferente a visão, sabe? Porque não é mãe, não é um filho seu ali. E aí quando vem uma mãe conversar com você, falando que se espelha em você, aí você se sente uma responsabilidade maior, sabe? Você olha e fala assim, poxa, agora eu não posso nem mais errar como mãe, porque senão o julgamento vai ser muito maior. Porque tem gente que depende das coisas que eu estou fazendo, porque ela também está se espelhando nisso. Então a responsabilidade é muito grande. E eu não sei se eu quero ter essa responsabilidade, sabe? Porque eu sou humana. Eu sei que eu vou errar, eu sei que vai acontecer muita coisa errada ainda, e eu não quero que depois essa pessoa que está se inspirando em mim se decepcione. Então eu tenho muito medo de decepcionar as pessoas. Então, por não querer decepcionar ninguém, eu também não quero ser exemplo. Eu só quero ser uma mãe lutando pelos direitos do filho, com outras mães que também lutam pelo direito dos filhos delas. Só isso, mas juntas. Não nenhuma inspirando ninguém, vamos todo mundo junto, porque é o mesmo propósito.